Capítulo 5: Impacto e aprendizagem. Este programa gerou impacto a três níveis: o voluntário individual, o grupo enquanto equipa viva e o ecossistema local de atores e conversas em torno do ciclismo. Os resultados apresentados a seguir são formulados de modo a que outros educadores possam reutilizá-los como referência ao conceber experiências semelhantes. Secção 5.1: Resultados individuais de aprendizagem, competências, capacitação cívica, inclusão. Competência prática na utilização da bicicleta e confiança. Os participantes reforçaram uma base mínima comum na utilização da bicicleta, manutenção básica, verificações de segurança, reparações simples e comportamentos de condução segura. Para muitos, isto também significou maior confiança para se deslocarem em ambientes desconhecidos e circularem em grupo. Competências cívicas e de projeto. Os voluntários praticaram competências de ação cívica através do trabalho prático. Em primeiro lugar, observar criticamente o espaço público, o que funciona e o que dificulta a vida das pessoas. Em seguida, transformar observações em propostas, soluções rápidas e ideias a longo prazo. Além disso, comunicar ideias com clareza aos outros, ensino entre pares e apresentações. Outro elemento importante é o seguinte: compreender como a mudança na comunidade é frequentemente construída através de pontes e colaborações. Liderança e responsabilidade. Através de oficinas conduzidas por pares, os participantes desenvolveram competências de facilitação e liderança num ambiente de baixo risco. Planear uma sessão, explicar uma técnica, gerir a dinâmica do grupo e apoiar a aprendizagem dos outros. Inclusão e autoconsciência. Como o programa partia de níveis de competência desiguais, a inclusão tornou-se uma prática cotidiana. Pedir ajuda, oferecer apoio, adaptar o ritmo e reconhecer diferentes pontos fortes. Muitos participantes experienciaram crescimento pessoal em termos de confiança, resiliência e conforto perante a diferença. Secção 5.2: Resultados da aprendizagem em grupo, colaboração, aprendizagem intercultural. Coesão da equipa através de rotinas partilhadas. As reuniões periódicas, as deslocações partilhadas, os acordos co-criados e a documentação colaborativa ajudaram o grupo a estabilizar-se enquanto equipa. A estrutura de condução líder e seguidor reforçou o cuidado e a responsabilidade, ajudando os ciclistas mais experientes a proteger e apoiar os menos confiantes. Cultura de aprendizagem entre pares. O programa normalizou a aprendizagem entre participantes, reduzindo a hierarquia e aumentando o sentido de pertença coletiva. Em vez de o conhecimento ser transmitido apenas pelos facilitadores, o grupo tornou-se uma comunidade ativa de aprendizagem. Competência intercultural. Os dias culturais semanais criaram um espaço lúdico e estruturado para o intercâmbio intercultural. Ao partilhar comida, música, jogos e histórias, os participantes reduziram estereótipos e criaram laços através das semelhanças e diferenças. Isto reforçou a confiança e melhorou a colaboração no trabalho do projeto. Prevenção de conflitos e comunicação. Trabalhar e viver em conjunto gera naturalmente fricções. Os rituais e a estrutura de reflexão do programa ajudaram a trazer os mal-entendidos à superfície numa fase inicial, a praticar comunicação respeitosa e a manter um ambiente de cooperação. Secção 5.3: Resultados locais e comunitários, participação, sensibilização, redes. Diálogos locais mais sólidos sobre o ciclismo. Através da análise de percursos, documentação e sessões de diálogo comunitário, o ciclismo foi abordado não apenas como desporto ou transporte, mas como tema relacionado com segurança, acessibilidade, inclusão, espaço público e bem-estar. Isto ajudou participantes e atores locais a discutir os temas com exemplos mais concretos e uma linguagem comum. Provas e propostas baseadas na experiência real dos utilizadores. Os percursos de bicicleta originaram observações estruturadas, pontos fortes,
problemas, incidentes e propostas de melhoria apoiadas por documentação visual. Mesmo não tendo havido reuniões institucionais formais nesta fase, estas provas podem alimentar o diálogo e ações futuras. Reforço das relações com atores-ponte. A ligação dos voluntários a grupos e associações locais gerou aprendizagem mútua. Os voluntários obtiveram uma visão realista da viabilidade. Os atores locais receberam novas perspectivas e maior visibilidade para determinados temas. Estas relações constituem também uma base para a continuidade em atividades futuras. Secção 5.4. O que ampliaríamos? Transferibilidade. As partes mais transferíveis deste programa não são um evento isolado, mas um conjunto de elementos repetíveis. Se ampliássemos este modelo, manteríamos e reforçaríamos uma oficinas de referência conduzidas por pares, semana 1. Noções básicas de bicicleta e condução segura ensinadas através de aprendizagem entre pares. Isto reduz rapidamente lacunas de competências, melhora a segurança e promove a coesão do grupo. 2. Tradução das políticas para a prática. Trabalho com a Declaração Europeia sobre a Bicicleta, através de análise em pequenas equipas, tradução para linguagem simples, morais e exemplos locais. Isto torna as políticas acessíveis e fornece às iniciativas um enquadramento comum sem exigir conhecimentos técnicos. 3. Análise de percursos como trabalho de campo. As rotas cicláveis são utilizadas como análise comunitária estruturada, gerando resultados comparáveis, fotografias, pontos fortes e problemas, propostas. Esta é uma das formas mais claras de ligar ciclismo, território e aprendizagem cívica. 4 micro-oficinas de liderança. A partir da semana 5. Sessões breves conduzidas pelos participantes que promovem confiança, competências de facilitação e envolvimento partilhado. São fáceis de replicar com recursos mínimos. 5. Diálogo comunitário com atores-ponte, semanas 7 a 8. Reuniões com associações e grupos locais que ligam residentes e municípios. Estas sessões validam propostas, priorizam necessidades e aumentam a sustentabilidade. 6. O Dia Cultural como ritual semanal. Uma prática intercultural de baixo custo e elevado impacto que promove a confiança, reduz preconceitos e melhora a colaboração em todo o programa. Capítulo 6. Recomendações para replicação. Este capítulo transforma a experiência num guia prático. O objetivo não é copiar um programa ao pormenor, mas replicar a lógica fundamental de aprendizagem. Criar um grupo internacional seguro, estabelecer uma base comum de competências cicláveis e linguagem, observar o contexto local através dos percursos, transformar observações em propostas e ligar-se aos agentes comunitários para que as ideias possam avançar. Seção 6.1. Para os jovens, como começar na sua própria comunidade. Comece por algo pequeno e específico. Em primeiro lugar, escolha um local ou percurso concreto que conheça, trajeto para a escola, corredor de deslocação, ligação a um parque. Em seguida, identifique 3 pontos fortes e 3 problemas. Tire fotografias com cuidado e respeito. Utilize um método simples. Em primeiro lugar, observe, documente, discuta em equipa e, em seguida, proponha melhorias. Em seguida, faça propostas em 2 níveis: soluções rápidas, pequenas alterações e melhorias a longo prazo, grandes mudanças nas infraestruturas ou políticas. Procure aliados. Em primeiro lugar, procure grupos ciclistas locais, organizações juvenis, associações de moradores, escolas ou pequenas empresas interessadas na mobilidade. Em seguida, pergunte: o que já tentaram e o que seria mais útil neste momento? Torne-o inclusivo. Em primeiro lugar, nem todos têm o mesmo nível. Ofereça percursos adequados a principiantes, sistemas de acompanhamento e um ambiente de aprendizagem em que ninguém se sinta envergonhado. Em seguida, inclua também quem não anda de bicicleta.
As pessoas podem contribuir com mapas, comunicação, entrevistas, fotografias e atividades de divulgação na comunidade. Partilhe a sua história. Em primeiro lugar, uma publicação breve com uma fotografia e uma mensagem clara pode ter grande impacto. Isto é o que funciona, isto é o que não funciona e isto é o que melhoraria a situação. Seção 6.2. Para trabalhadores de juventude e organizações não governamentais, conselhos sobre mentoria e espaços seguros. Proteja a segurança psicológica. Em primeiro lugar, defina acordos de grupo desde o início. Respeito, partilha voluntária, confidencialidade nos espaços de reflexão. Em seguida, normalize as diferenças em termos de confiança, língua e experiência. Oriente sem controlar. Em primeiro lugar, permita que os voluntários liderem, especialmente nas oficinas entre pares, mas forneça uma estrutura leve, tempos, verificações de inclusão e resultados claros. Em seguida, utilize breves pontos de controle de mentoria para ajudar as equipas a aperfeiçoar decisões sem lhes retirar responsabilidade. Promova hábitos de reflexão. Em primeiro lugar, mantenha a reflexão semanal simples e coerente, breve tempo de escrita e partilha em pequenos grupos e círculo opcional. Em seguida, evite a fadiga da documentação utilizando um padrão mínimo, 3 aprendizagens, um próximo passo, um elemento de prova. Planeie a inclusão. Em primeiro lugar, utilize pares com competências mistas, sistema de companheiros. Em seguida, ofereça múltiplas funções para além do desempenho ciclável: logística, facilitação, narrativa, ligação com as partes interessadas. Proteção. Em primeiro lugar, seja claro sobre os canais de apoio se alguém tiver dificuldades emocionais. Em seguida, aborde temas delicados em privado e siga os protocolos de proteção da organização. Secção 6.3. Para organizações de acolhimento, estrutura, supervisão e práticas de inclusão. Conceba um ritmo estável. Em primeiro lugar, uma estrutura semanal previsível reduz o stress e melhora a produtividade, tempo de ação, reflexão, documentação e replaneamento. Garanta condições seguras para o ciclismo. Em primeiro lugar, organize oficinas iniciais de referência, noções básicas da bicicleta e condução segura. Em seguida, utilize percursos adequados ao nível do grupo, com funções de guia e retaguarda e pontos de reagrupamento. E equilibre a participação. Em primeiro lugar, faça rodar a liderança. Garanta que todos lideram pelo menos uma vez. A coliderança conta. Em seguida, esteja atento às exclusões silenciosas, língua, confiança, dinâmicas de género, capacidade ciclável. Intervenha com delicadeza, ajustando os formatos, pares ou trios, trabalho por estações. Apoie o acesso à comunidade. Em primeiro lugar, prepare uma lista inicial de contactos locais, associações, ONG, grupos informais. Em seguida, ajude os voluntários a conseguir reuniões, espaços e apresentações, mas deixe-os assumir a comunicação sempre que possível. Documento para assegurar continuidade. Em primeiro lugar, mantenha uma pasta partilhada para fotografias, relatórios de percursos, notas de oficinas e listas de contactos. Em seguida, termine com uma nota simples de passagem de testemunho para os parceiros locais para que o trabalho possa continuar. Secção 6.4. Para organismos públicos e partes interessadas, como colaborar com iniciativas juvenis. Trate os jovens como parceiros. Em primeiro lugar, convide os jovens a partilhar observações e propostas desde o início, não apenas no final. Em seguida, pergunte o que documentaram e o que aprenderam com a comunidade. Ofereça pontos de contacto claros. Em primeiro lugar, designe uma pessoa de contacto que possa receber as propostas dos jovens e explicar os passos seguintes. Em seguida, explique as limitações de forma transparente. Orçamentos, prazos,
restrições legais e identifique o que é possível fazer neste momento. Apoie as soluções rápidas. Em primeiro lugar, pequenas ações geram confiança, reparações de sinalização, pequenas intervenções de manutenção, medidas temporárias, atividades piloto, melhorias em passagens seguras, estacionamento básico para bicicletas. Recorra a atores locais que criam pontes. Em primeiro lugar, colabore com associações e grupos comunitários que já ligam residentes e municípios. Podem ajudar a aperfeiçoar propostas e manter a continuidade. Feche o ciclo. Em primeiro lugar, mesmo quando uma sugestão não puder ser implementada, responda com uma breve explicação. Em seguida, comente o que foi útil, que dados estão em falta e qual poderá ser um próximo passo realista. Versão para impressão aqui. Anexo. Plano da sessão semanal de reflexão. Documento de uma página para o facilitador. A cultura da bicicleta como capacitação cívica e sustentável dos jovens. 10.1.1.8.6.5.8.7 Bicycle Erasmus Youth 2024 Youth TOG. Objetivo: ajudar os voluntários a documentar o seu percurso semanal, projeto e crescimento pessoal de forma segura, simples e sem pressão. Duração recomendada: 60 a 90 minutos. Momento recomendado: o mesmo dia e a mesma hora todas as semanas, a consistência cria hábitos. Materiais: perguntas semanais impressas, canetas e papel, ou telemóveis, se a escrita for digital, temporizador opcional, post-its/marcadores opcionais. Antes da sessão, 5 minutos. Encontre um espaço tranquilo, círculo e cantos para pequenos grupos. Prepare as perguntas semanais para o capítulo ou semana corretos. Decida o formato de partilha, primeiro em pares ou trios e depois, opcionalmente, em círculo completo. Lembrete: partilhar em voz alta é opcional. Todos escrevem. B abertura, 10 minutos. Boas-vindas e tom, 2 minutos. Diga: isto não é um exame. Escrevam com sinceridade, ao vosso estilo. Partilhem apenas aquilo que quiserem. 2. Lembrete sobre segurança. 2 minutos. Em primeiro lugar, confidencialidade no grupo. Em seguida, respeito e ausência de julgamentos. Além disso, partilha voluntária. 3. Ronda breve. 6 minutos. Ronda, uma palavra para descrever como se sente hoje. C. Escrita individual, 20 a 30 minutos. Em primeiro lugar, os participantes respondem às 4 perguntas semanais do capítulo. Em seguida, incentive detalhes. Um momento, uma conversa, uma observação. Conselhos para o facilitador. Em primeiro lugar, circule em silêncio, esclareça dúvidas, não corrija o que foi escrito. Em seguida, se alguém ficar bloqueado, sugira que comece por: além disso, esta semana apercebi-me de que... Outro elemento importante é o seguinte: um desafio foi... Por fim, uma pequena conquista foi de... Partilha entre colegas, 15 a 25 minutos. Em pares ou trios, recomendado, cada pessoa partilha, em primeiro lugar, um momento de destaque do projeto ou pessoal. Em seguida, um desafio. Além disso, uma aprendizagem ou próximo passo. Pergunta opcional para aprofundar: o que mudou na sua forma de pensar esta semana? E círculo de reflexão com todo o grupo, 15 a 25 minutos. Convide os voluntários apenas se quiserem a partilhar. Em primeiro lugar, um momento importante, ou, em seguida, uma aprendizagem que possa ajudar futuros voluntários. Papel do facilitador: manter o equilíbrio, sem monólogos longos, incentivar com delicadeza os participantes mais silenciosos e respeitar o tempo. F. Documentação breve, 5 a 10 minutos. Peça a todos que contribuam ou registem. Em primeiro lugar,
3 pontos principais aprendidos. Em seguida, um objetivo para a próxima semana. Além disso, um elemento de prova e fotografia ou objeto, quando adequado e com consentimento. Outro elemento importante é o seguinte: uma citação de um colega de equipa ou da comunidade, apenas com autorização. Se a recolha for digital, uma pasta partilhada e um formulário partilhado. Já encerramento, 5 minutos. Ronda. Na próxima semana quero concentrar-me em. Termino com um agradecimento. Agradeça ao grupo ou a um colega de equipa. Notas sobre inclusão e segurança, manter na mesma página. Em primeiro lugar, torne a partilha opcional. Escrever é o mínimo. Em seguida, aceite diferentes formatos: tópicos, parágrafos curtos, desenhos, notas de voz, se permitidas. Além disso, se surgir algo delicado, reconheça, ofereça uma conversa privada e siga os procedimentos de proteção, se necessário. Lista de verificação rápida do facilitador. Em primeiro lugar, horário semanal fixo e protegido. Em seguida, perguntas impressas e disponíveis. Além disso, confidencialidade e partilha voluntária claramente indicadas. Outro elemento importante é o seguinte: tempo de escrita respeitado, sem interrupções. Por fim, partilha em pequenos grupos, incluída. Também, documentação simples recolhida, 3 aprendizagens e próximo objetivo e provas, quando aplicável. Também, materiais guardados na pasta semanal, semana 1, semana 8. Encerramento. Chegamos ao fim do diário da viagem. Este percurso mostra que a bicicleta pode ser muito mais do que um meio de transporte. Pode tornar-se uma ferramenta de encontro, aprendizagem, participação cívica e transformação pessoal. As experiências aqui reunidas foram organizadas para inspirar novos grupos a observar os seus territórios, ouvir as comunidades, testar ideias e transformar pequenas ações em mudanças possíveis.